Oi, esse aqui é o nosso livro 6, O Queijo e os Vermes, de Carlos Gissenburg. Para explicar sobre esse livro, eu preciso falar sobre a microhistória. O que é a microhistória? É uma forma de se escrever história, academicamente falando mesmo, em que se privilegia o estudo de algo muito específico. O estudo que a gente vai ver nesse livro é sobre um julgamento específico de um homem, o Menóquio. Ele viveu entre o final e o início da Idade Média e o início da Idade Moderna, e ele era um homem comum, ele era um moleiro, mas ele começou a ter uns pensamentos e começou a ter acesso a livros, conversando com as pessoas, enfim, em que ele imaginou que talvez o início da humanidade não fosse da forma como é descrito na Bíblia. Ele imaginou que talvez a humanidade começasse a partir do nada, de um caos, e aí desse caos brotasse a vida. Isso foi algo que chegou ao ouvido da Inquisição e os inquisitores julgaram ele. Esse livro ele vai acompanhar todo o julgamento do Menóquio e vai mostrar como um pensamento é construído, ainda que em momentos, em condições de total repressão. Como que as pessoas conseguem ousar, pensar e ver o mundo para além daquilo que está posto. No caso aqui, pela Igreja Católica na época da Idade Média, né? Então, esse livro é muito interessante porque é que a partir de uma história pessoal, de uma pessoa específica, a gente consegue entender todo o imaginário da época, como que as pessoas se relacionavam, o que era o proibido, o que era os limites do pensamento, do que era permitido se pensar e como eram as relações sociais. Então, esse livro aqui é incrível, eu super recomendo. E também gosto muito do fato de que o Carlos Gissenburg ele vai inaugurar não só a microhistória, sendo um dos livros mais importantes para esse campo da história, mas também uma forma de escrever história, academicamente falando, partindo-se da realidade, de fatos e não histórias inventadas, né? Enfim, mas ele vai mostrar como é possível escrever histórias no termo acadêmico de maneira lúdica, de maneira em que você consiga ler assim, e é uma coisa quase como se fosse uma literatura, porque é tão divertido ler que você não sente que você está lendo um documento, uma tese, você não sente que você está lendo algo assim. Então, para mim, é uma inspiração de forma de escrita e de pensar a realidade.